Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre empoderamento das pessoas com deficiência. E sobre esse assunto eu converso com Alex Duarte, que é educador social e diretor de cinema. Tudo bem, Alex? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberta, pela oportunidade. Vamos falar sobre espaços inclusivos, de que forma é possível também empoderar pessoas com e sem deficiência. Então vamos lá, começar falando, você tem um currículo espetacular, né? Graduado em Comunicação Social, educador social, diretor do filme e projeto Cromossomo 21, palestrante na área de inclusão há 10 anos, autor do livro Do Diagnóstico à Independência, foi em 2006 representante do Brasil na ONU pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, recebeu o título de cidadão brasileiro pela Academia de Letras de São Paulo, foi premiado no Festival de Cinema de Gramado por um documentário da Missão de Paz da ONU no Haiti. Nossa, muita coisa, né, Alex? Por que você escolheu esse caminho da inclusão? Por mais que a gente tenha um currículo assim, um pouquinho grande, né, Roberta? É importante destacar que o meu maior aprendizado sempre foi na prática e na vivência, né? Quando eu me oportunizo conhecer as pessoas que nasceram com alguma condição genética e eu me torno uma pessoa aliada dessa pessoa. Então, há 11 anos atrás, eu me considerava uma pessoa que era um obstáculo. Eu era um obstáculo, eu tinha um preconceito em relação a quem nasceu com cromossomo a mais, porque eu não tive a oportunidade de estudar com pessoas com deficiência, ou porque elas estavam em escolas especiais, segregadas, ou porque elas estavam em casa, né, escondidas. E como é que foi esse seu primeiro contato? O primeiro contato foi com a Adriele, eu era repórter de jornal impresso e ela tinha passado no vestibular para nutrição. Eu tinha, então, a incumbência de fazer uma reportagem sobre a aprovação dela no vestibular. E eu cheguei com preconceito. Sabe aquele preconceito que você não conhece e você acaba julgando, interpretando? Que é do ser humano, né? Eu cheguei com esse armamento, fiquei assim com ela. E, na verdade, ela me desarmou. A primeira pergunta que a Adriele me fez foi: Alex, você tem um melhor amigo? Eu, claro, lógico, por quê? Porque eu não tenho. Ninguém me convida, Alex, para sair. E eu sei que você, sim, todos os dias tem alguém se preocupando com você, saindo com você, né, estando nessa preocupação. Eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? E eu respondi que sim, Roberto, eu quero ser. E eu saí daquela pauta, fui dormir com aquela pergunta na minha cabeça e o outro dia, né, como um bom virginiano, eu aceitei o desafio. E aí começou a minha missão. E eu digo que foram os meses mais intensos da minha vida, porque primeiro eu tive que deslocar, né, tudo aquilo que a sociedade tinha me ensinado, porque a maioria das pesquisas em educação no país, infelizmente ainda, existem para confirmar que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que os outros. E isso não é verdade. Quando eu comecei a conviver com a Adriele, eu percebi capacidades nela. Eu passei a olhar a Adriele como uma pessoa e não a deficiência, que é um detalhe. A deficiência, você como cidadão, uma pessoa comum, você tem que dar acessibilidade. Sim. Então eu comecei a oportunizar espaços inclusivos para a Adriele. E foram os momentos mais incríveis da minha vida. Que eu, dentro do meu tempo, comecei a dar tempo para que ela também entrasse para o meu mundo. E foi incrível. E aí nasceu o filme Cromossomo 21 através dessa experiência. Existe uma troca, então, na verdade, né, Alex? A gente pensa, às vezes, quando você tem contato com uma pessoa com deficiência, você está só ajudando ela. Mas, na verdade, existe uma troca, porque ela também acrescenta muito na sua vida, né? Perfeito. Lembrando que inclusão não é um favor, inclusão é urgência, né? Existe uma mudança que está acontecendo no Brasil e a gente tem que acompanhar essa mudança. A Adriele me ensinou muito isso na prática, porque no momento em que eu conheço a realidade de alguém que nasceu com deficiência e percebo o quanto que ela é capaz o quanto eu, né? E que as limitações são para todos nós, eu também tenho as minhas limitações. Sim. Na época em que eu convivia com a Adriele, ela me ajudava a lidar com as minhas limitações também, mas eu preciso querer. Eu tenho que me permitir ter flexibilidade para entender que ela tem uma diferença e em cima dessa diferença que a gente tem que conviver e saber respeitar. Hoje ela é sua amiga? Ela é minha amiga. Ela não é só a protagonista do meu filme, como ela se tornou uma grande amiga. E assim como a Adriele, assim como o Samuel, assim como a Isabela, assim como outras pessoas com deficiência são meus amigos também. E a minha vida é assim, hoje eu saio e convivo com pessoas com deficiência. E assim tem que ser para todo mundo. E a gente, quando coloca essa proposta de inclusão social, a gente faz as pessoas entenderem que isso não é um favor, né? Você não precisa ter um filho com deficiência e você não precisa se tornar uma pessoa com deficiência para entender isso. Porque as pessoas com deficiência, elas estão em desvantagem. Primeiro pelo nome, né? A deficiência, você já carrega um rótulo, né, de incapacidade. Lembrando que muitas vezes, Roberta, a gente cresceu acreditando que deficiência fosse algo ruim. Porque o contrário que se pensa de deficiência é ineficiência. Né? Desculpa, de deficiência é eficiência. Mas o contrário de eficiência é ineficiência. Não tem nada a ver com deficiência. Perfeito. Né? Deficiência não existe um contrário, porque a deficiência é uma condição genética que você adquire, você nasce com ela, ou você
né, adquire com o tempo e da nossa espécie, do Homo sapiens. Então, por isso que, por muito tempo, Roberta, se criou nomenclaturas inadequadas para sanar algo que não precisava ser sanado, como anjinho, fofinho, criança especial, né? Hoje tem adultos, amigos meus, que têm síndrome de Down e falam, para aí, eu não quero ser tratado como um especial. Todos somos especiais, né? A síndrome de Down é um detalhe. E eu também quero ser um adulto como você e ser respeitado como adulto. Então, a gente precisa oportunizar, ouvi-los, né, entender que o protagonismo está acontecendo e eu preciso acompanhar essa mudança. Agora, tudo isso, Alex, você acabou aprendendo e aí lançou esse projeto Cromossomo 21, é isso? Exatamente. O que foi esse projeto? Com o tempo, Roberta, né, assim que eu comecei a produzir o filme, como era um filme independente, eu levei 8 anos para ficar pronto. Então, eu comecei a ser convidado para dar palestras pelo Brasil e me especializar nessa área. E ali eu conheci muitas realidades. As pessoas com síndrome de Down ou outro comprometimento intelectual, elas tinham uma coisa em comum, a maioria delas, né? Elas eram muito dependentes dos seus pais. Tinham exceções, né, de pessoas super independentes, e aí eu me perguntava por que existem pessoas independentes que tomam suas próprias decisões e outros estão, né, tão vulneráveis, tão reféns dos seus pais. Às vezes depende muito também da informação que os pais têm, né? Perfeito. Eu acho do que que tudo eles começa acreditam que em possa casa, acontecer. né? Tudo começa em casa. Quando eu aposto, eu acredito e eu dou autonomia para o meu filho ter a independência, tudo começa. E isso começa na primeira infância. Então, o mais importante é para quem é pai, né, e mãe que está nos vendo aqui assistindo esse programa, é entender que todo filho é um filho diferente, né? Só que a gente não pode, simplesmente porque nasceu com uma deficiência, separar, excluir ou tratar de forma diferente. Mesmo tipo de educação tem que ser dado, né? Com certeza, para todos nós. É isso aí, então. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o cromossomo 21 e a expedição 21. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é empoderamento de pessoas com deficiência e sobre isso eu converso então com Alex Duarte, que é educador social e diretor de cinema. Alex, a gente está falando sobre o seu projeto do Cromossomo 21 e você mencionou no bloco anterior que ele levou 8 anos para ficar pronto, o filme, né? Por que demorou tanto tempo? Infelizmente, naquela época, Roberta, as empresas não queriam associar a sua marca a uma deficiência. Elas acreditavam, inclusive muitas empresas apareceram querendo apoiar, mas não queriam vincular a sua marca. E eu disse não, se a gente está falando de inclusão e esse filme também tem essa proposta, a gente vai pegar realmente empresas que acreditam na inclusão social. E a gente demorou 8 anos para ficar pronto. Hoje, graças a Deus, a gente vive numa outra era, onde as pessoas com deficiência, inclusive, são protagonistas de filme, de campanhas publicitárias. E o maior investimento que se faz hoje na diversidade, em campanhas publicitárias, está no topo número 1, a diversidade e a inclusão. Mas eu acho que o Cromossomo 21 teve um papel fundamental nessa mudança, né? Eu acredito que sim. O cinema, através, né, desse instrumento que chega através do cinema, da sétima arte, ele pode provocar a reflexão das pessoas. Ele não é apenas entretenimento. No momento em que eu coloco em cena, né, por mais que seja em ficção, uma protagonista com síndrome de Down mostrando do quanto ela é capaz e se envolvendo com alguém que não tem deficiência, nós mandamos um recado para a sociedade do quanto é possível, né, e que o mundo é para todos. Agora a gente tem um projeto novo agora que é a Expedição 21. Eu gostaria de aproveitar e chamar um vídeo para explicar um pouquinho o que é a Expedição 21. Vamos ver. Eu não quero desistir dos meus sonhos e vou lutar por eles. É eles que me inspiram, é eles que me levam para a vida. Essa questão da autonomia, por enquanto, é um discurso social. É uma superproteção e uma codependência também. O que eu estou dizendo por trás dessa proteção? Eu te protejo porque você não sabe se proteger. O que acontece? Eu vou lá e chancelo o que a sociedade pensa do meu filho. Vamos descobrir como é que é morar sozinho. Vocês estão preparados? Bora lá então? Estou aqui para mudar de fase. O corpo jamais é um teto que determina até onde alguém vai chegar. Para a gente poder potencializar as nossas funções cerebrais, qualquer pessoa, nós precisamos ousar, entendendo que nem sempre o conforto, a segurança, vai nos oferecer melhores resultados. Até onde esse limite me transfere o direito de restringir e de dizer esse indivíduo vai chegar até lá ou não? Eu preciso viver essa experiência também de
de me enxergar melhor. Quando você sai desse ambiente por poucos dias, não é incrível isso? Por poucos dias você consegue se libertar. Essa pessoa não sou eu posso muito mais do que isso. Eu queria gente, mas eu não quero que botem parede, eu queria gente. E por que eu sou impedida? Incrível, hein? É um reality show? O que é o Expedição 21? Roberta, em cima de vários questionamentos que apareceram nesses longos 9 anos que eu comecei a percorrer na inclusão social com o cromossomo 21, eu percebi que as pessoas com síndrome de Down, a maioria delas estacionavam na infância, por conta de uma série de imposições da sociedade e também da superproteção dos pais. Então a gente criou um ambiente completamente inclusivo, que é a Expedição 21. Levamos 18 jovens com síndrome de Down, né? Todos eles totalmente diferentes, cada um em um estágio de vida diferente. E aí a gente começou a apostar nas suas possibilidades, nas suas potencialidades. Não se conheciam, de vários lugares diferentes, né? E lá dentro, todos os profissionais que estavam envolvidos para trabalhar, eles tinham que trabalhar no campo, operar no campo das possibilidades. A deficiência, como eu disse, você tem que dar o quê? Acessibilidade. Mas lá a gente esqueceu da síndrome de Down. A gente viu a pessoa pelo seu talento, pela sua capacidade. E todos os desafios da Expedição 21, porque era uma competição, eram 3 equipes, onde eles competiam entre eles, e todas as tarefas que a gente criou foi em cima de um questionário que nós enviamos para os pais, há 3 meses antes, perguntando o que você acha que seu filho não é capaz de fazer. Aí muitos colocavam, meu filho não consegue se localizar, né, eu acho que ele não consegue cozinhar, e tudo aquilo que eles colocaram, os filhos fizeram na Expedição 21, mostrando que eles eram capazes, sim, de serem protagonistas e, principalmente, tomarem decisões de cunho emocional. O que você acha que mudou essa chave, esse mindset na vida deles? Eu acredito que foi eles se sentirem protagonistas, né, da sua própria vida, eles terem o direito de responderem por eles, de tomar suas próprias decisões, porque eu acredito que isso acontece de forma inconsciente pelos pais e pela sociedade, às vezes por falta de informação e às vezes pela superproteção, que é diferente da proteção, né? Foi o que a mamãe falou aqui no início, né? E ela admitiu, ela foi muito... proteção abafa, né? Abafa, essa codependência existe para muitos pais, e aí eu preciso sair de cima do meu medo, né? Não sentar em cima do meu medo e ver que o mundo, né, por mais que ele esteja perigoso, a única forma de ele conseguir aprender a se tornar independente é indo para o mundo e que ele possa sim ser protagonista. E o mais legal, Roberta, é que 4 dias após a Expedição 21, os resultados começaram a aparecer. Muitos dos jovens se reconheceram como adultos. Veja só, com mais de 20 anos, tinha de 20 a 55 anos, eles não se viam como adultos. Sim. Eles ainda se viam como crianças, né? Ou então em algumas posições que eles ainda desconheciam por conta dessa superproteção. E outros, como Vinícius Estreda, está morando sozinho, pós-Expedição 21. Hoje ele mora sozinho, trabalha, paga as suas próprias contas. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, cadê as impossibilidades que eu, você, nós colocamos sem perceber? Quanto tempo de imersão, Alex, eles ficaram? Foram 4 dias de imersão, né? E aí eles estavam cercados de desafios o tempo todo. Uma das provas era uma prova de localização. Eles tinham 10 minutos para chegar lá e eles tinham que criar mecanismos e uma forma inteligente de chegar a tempo, né? Eles saíram num raio de quase 1 quilômetro para chegar até a casa, mas antes disso eles passaram pelos locais e foram decorando placas, ruas, receberam um mapa do Google Maps e conseguiram todas as equipes chegarem no tempo certo. Então foi um trabalho muito rico, muito bacana, né? E assim, a gente fala sempre para quem é profissional ou para quem é pai, né? Para quem está envolvido na sociedade, que comece a acreditar. O primeiro passo é acreditar e dar oportunidades para que esse desenvolvimento aconteça, né? É muito importante dizer que a deficiência não limita a vida. Quem limita somos nós. São as nossas atitudes que se criam barreiras atitudinais, né? E que nós precisamos o tempo todo estarmos perguntando para nós mesmos se os meus limites, aquilo que eu acho que é limite para mim, acaba interferindo na vida do outro. Só para a gente fechar essa questão da Expedição 21, teve algum participante aqui da região? Com certeza. O Samuel Sestaro, né, ele é filho do Antônio Carlos Sestaro, que é o presidente da federação, ele participou da Expedição 21. Ele é um cara incrível, sensacional, já fez intercâmbio sozinho para
né, fora do país. E logo depois da Expedição 21, Roberta, ele encontrou o seu grande amor, que é a Isabela, que participou também da Expedição 21. Lembrando que a Expedição 21 não é santo casamenteiro, né? Olha! Mas aconteceu isso. E uma das regras da casa era não podia se envolver emocionalmente. Mas logo depois da expedição... Depois tudo bem, depois valia. Exatamente. Eles se conheceram e vão casar. Eles estão noivos e vão casar ano que vem. Que legal. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre empoderamento pessoal. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é empoderamento de pessoas com deficiência. E sobre esse assunto eu converso então com Alex Duarte, que é educador social e diretor de cinema. Bom, Alex, a gente falou sobre a Expedição 21, um projeto muito bacana, né, que é uma imersão de pessoas com deficiência, com síndrome de Down. E agora eu gostaria de falar sobre a questão do empoderamento pessoal. Você trabalha muito bem essa questão do empoderamento pessoal. Como é que é fácil trazer isso para a realidade de pessoas com deficiência? Quando eu quero, quando eu me permito, eu tenho flexibilidade e humildade, com certeza sim. É preciso falar que parece que a palavra empoderamento está muito clichê, né? Se fala muito empoderamento. Empoderamento feminino, empoderamento... Exato. Mas o empoderamento é uma coisa muito séria, Roberta. Ele foi defendido no Brasil por um grande pensador, que é o Paulo Freire, né? No Brasil não está no dicionário, mas nos Estados Unidos a palavra empower significa dar poder ao outro. No Brasil, Paulo Freire defendeu que a única forma de que essa pessoa se sinta encorajada para ter uma vida autônoma e independente é quando ela reconhece o seu próprio valor, quando eu me sinto preparado para enfrentar esse mundo lá fora e conquistar os meus sonhos. Então, o que a gente faz dentro do projeto Cromossomo 21 é empoderar as pessoas na vida adulta, mostrando que ele pode sim ter independência e autonomia. Agora, para você empoderar na vida adulta, a gente tem que pensar na infância. Na infância. Como é que é feito, então, esse trabalho na infância? O que os pais podem ajudar, não tendo essas crenças limitantes que a gente falou, não impondo, né, para a criança essas crenças limitantes, para que na fase adulta ela chegue de forma natural a essa autonomia? A palavra autonomia, por mais que ela represente, né, uma conotação de restrição individual, a autonomia, próprio domínio, ela é, na verdade, uma palavra que significa algo compartilhado, porque nós vivemos num mundo compartilhado, onde a gente depende um do outro para sobreviver. Na primeira infância, então, o pai e a mãe, eles precisam apostar que o filho pode, né, ter uma vida independente. Então, os primeiros anos de vida são fundamentais, desde estímulo e colocar também na escola comum. Eu acredito que a escola comum é a escola para todos. No momento em que eu segrego uma pessoa, qual a informação que eu passo inconscientemente para o cérebro desse indivíduo? De que ele é diferente do outro. Fica ali. Né? Então, eu preciso, né, apostar no meu filho, dar as oportunidades da mesma forma que eu dou para os outros filhos. Né? Então... E aí, eu acho que é importante a gente falar também, não só da oportunidade, mas a mesma forma de educação. Né? Às vezes, a gente não põe limites. Eu falo, às vezes, você tem uma criança com uma deficiência e um irmão considerado, entre aspas, normal. Isso. Um você educa com mais rigidez e o outro você deixa abafa, né? Mais solto. Exato. A gente precisa fazer essa diferenciação e até porque todo mundo tem o seu tempo, né, para aprender. E se a gente passar a mão na cabeça, o que eu estou querendo dizer para esse filho? E também para o outro filho que está acompanhando, né? Sim. Que ele é diferente. E ele tem que passar por todos os estágios da vida. Ele tem que ser criança, ele tem que ser adolescente, ele tem que entender as regras sociais, porque um dia ele vai estar sozinho, né? A vida é assim para todo mundo. Um dia ele vai ter que bater asas. Então, a inclusão social, a autonomia da pessoa com deficiência, ela tem que começar desde a primeira infância. Você tem um livro sobre o empoderamento? Sim, a gente tem um livro chamado Como Empoderar Pessoas com Deficiência, onde foi inspirado em cima da Expedição 21, né? Mostrando de que forma nós podemos transformar limites em autonomia e independência, que forma a gente pode operar no campo das possibilidades, de que forma eu posso deixar de olhar para a deficiência e olhar para aquela pessoa, olhar para ele como um ser único e que pode sim se tornar uma pessoa independente. Agora a gente fala muito, está muito na moda, né, falar sobre bullying na escola, e aí a gente fala em vários quesitos, em várias situações. Como é que é possível inserir uma criança nesse ambiente escolar e como que ela consegue sair dessa situação? Primeiro o pai tem que acreditar, colocando ele na escola comum, né? E a escola também precisa acreditar e também entender que cada pessoa dentro da sala de aula tem o seu tempo, né, Roberta? Cada um aprende de uma forma diferente. Eu não posso simplesmente colocar uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down na sala e fazer com que ela fique desenhando enquanto o restante da turma está aprendendo de outra forma. Eu tenho que
criar condições e mecanismos para que essa pessoa... Que haja uma inclusão real, né? Exato, acompanhe, né, os outros colegas. Você acha que as escolas estão prontas para isso? Muitas escolas estão conseguindo acompanhar essa mudança, elas estão conseguindo, mas ainda há outras que não, né? E o bullying, eu acho que quando acontece o bullying, quem já não passou por isso? Sim. Todas as pessoas passaram por bullying, eu passei, provavelmente você também, quem está assistindo, né? Ok, Alex, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí no seu trabalho lindo que é. Eu que agradeço. Convidar o pessoal para acessar o nosso site cromossomo21.com.br. Viva as diferenças. É isso aí, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê.